Olá, sejam bem-vindos à nossa intervenção aqui do meio-dia, onde eu pretendo falar com vocês sobre... na verdade eu vou ler aqui um exame de consciência e antes de ler o exame de consciência, eu vou fazer uma leitura breve explicando o que é o exame de consciência. Eu acho que hoje é importante fazer isso. Amanhã e depois eu já vou omitir essa primeira parte aqui da explicação acerca do exame de consciência e vou direto para as leituras, né? Então, no final das contas é o seguinte, eu vou fazer uma proposta para você, aqui de exame de alguns pontos bem concretos que tem a ver com a nossa meditação da manhã, das 7 da manhã, tá bom? Então, certamente vocês assistiram a meditação da manhã, ouviram, talvez alguns já tenham assistido novamente, outros já começaram a botar em prática, se exercitar, escrever ali os pontos específicos de melhora, os propósitos, né, concretos para melhora. Então, antes de ler esses pontos do exame de consciência, eu queria fazer uma leitura, introduzindo o que é o exame de consciência, o que ele pretende, tá bom? Então, vamos lá. Ora, suposto que é pelo exame de consciência que o homem chega ao conhecimento de si mesmo, para facilitar esse exercício, vamos dar algumas regras gerais, propor um método e indicar os sentimentos que devem acompanhar esse exame. As regras gerais. E aqui é o mais importante, porque a gente está falando de um exame de consciência que não é antropocêntrico, ou seja, não é um exame de consciência para conhecer o homem somente, mas para conhecer o homem para que esse conhecimento leve o homem à sua finalidade última. Para que esse homem e essa mulher, uma vez se examinando, uma vez se conhecendo, eles cheguem mesmo até o lugar chamado felicidade, que é a presença, no final das contas, face a face com Deus. Então, entenda que o exame de consciência, ele não é uma proposta, por assim dizer, antropocêntrica. Ele não é uma proposta de uma autoanálise que se encerra em si mesmo. Ou seja, conhecer-se para se conhecer. Não é isso. O exame de consciência, ele tem a finalidade, repito, de fazer com que o homem se conheça. E o conhecimento do homem ou é conhecimento para algo que faz esse homem e essa mulher chegarem a um lugar. Repito, esse lugar é a felicidade, e a felicidade é a contemplação face a face com Deus, ou o exame de consciência, ele não tem utilidade alguma. Ou seja, conhecer-se por conhecer-se não serve para quase nada, só para gerar neuroses na gente, ok? Então, vamos lá. Regras gerais. Para bem nos examinarmos, é mister, antes de tudo, invocar as luzes do Espírito Santo, que perscruta os rins e os corações, e pedir-lhes que nos mostre os mais íntimos recessos da nossa alma, comunicando-nos o dom da ciência, que, entre outras, tem por função ajudar-nos a conhecermos-nos a nós mesmos para nos conduzir a Deus. Foi como eu tinha dito. B. É necessário, em seguida, pôr-nos na presença de Jesus, o modelo perfeito. Por que Jesus? Porque Jesus é o modelo perfeito, não é? O modelo perfeito de que nos devemos aproximar cada dia, adorando e admirando não somente os seus atos externos, mas ainda e sobretudo as suas disposições internas. E por isso, olhar para Jesus é algo que está sempre em dia, porque ainda que ele tenha vivido 2000 anos atrás, na Palestina, não tivesse WhatsApp, Instagram, essas coisas todas,
a gente tem de olhar para ele para imitar suas disposições internas. Ou seja, se hoje, né, se Jesus hoje estivesse aqui com WhatsApp, Instagram, etc., quais seriam as disposições dele na nossa circunstância concreta, atual? Então, aparecerão muito mais claramente os nossos defeitos e imperfeições, pelo contraste que notaremos entre nós e este divino protótipo, que é Jesus. Isso, porém, não nos levará ao desalento, à tristeza, pois Jesus é ao mesmo tempo médico das almas, que não tem maior desejo do que pensar e curar as nossas chagas, as nossas feridas, as nossas más inclinações, fazer-lhe, por assim dizer, a nossa confissão, pedindo-lhe perdão com humildade, é um excelente exercício. Ou seja, colocar-se na presença de Jesus como ele é, uma pessoa que nos ouve e pode nos aconselhar e pode nos curar. C. Então, é que entraremos no mais íntimo da nossa alma. Dos atos externos, subiremos a disposições internas, que os inspiram a sua causa profunda. Assim, por exemplo, quando tivermos faltado à caridade, havemos de inquirir se foi por leviandade, por inveja, ou ciúme, ou para nos mostrarmos engraçados, etc. A fim de apreciarmos em nossas faltas o caráter moral, a responsabilidade, será mister investigar se o ato é voluntário em si ou na sua causa, feito com plena consciência da sua malícia ou com semi-advertência, com pleno consentimento ou semi-consentimento. Ou seja, a gente vai ganhando, pouco a pouco, uma clareza acerca das nossas infidelidades, das nossas distrações, né, das nossas traições à palavra dada, etc. Ao princípio, tudo isto é obscuro, mas pouco a pouco se vai esclarecendo. E só com prática, só fazendo isso sempre, essa coisa vai se esclarecendo. Para sermos mais imparciais em nossos juízos, será bom colocar-nos perante o soberano juiz, ouvi-lo dizer com bondade, sem dúvida, mas também com autoridade, rede rationem vilicationes tua, prestai contas da tua administração, que é aquela passagem que está no Evangelho de Lucas, e então procuraremos responder com tanta sinceridade como o quiséramos haver feito no último dia. D. É útil às vezes, sobretudo aos principiantes, fazer este exame por escrito. Mas preste atenção aqui. A fim de melhor fixarem a atenção e poderem mais facilmente comparar os resultados de cada dia e de cada semana. Se, porém, se faz assim, é necessário evitar tudo quanto seja buscar-se a si mesmo, ou seja, qualquer pretensão literária, e também tomar as precauções necessárias para que estas notas não venham a cair nas mãos dos profanos, é como está escrito aqui, mas profano significa qualquer outra pessoa que não seja a gente mesmo, né? A gente não vai querer anotar nossas faltas e depois os outros lá vão ver, enfim, a gente está se confessando, essa confissão ela é profundamente interior, né? E depois a gente não quer que as outras pessoas fiquem sabendo, né? Então só seria contraproducente, ou seja, toma cuidado. Se for fazer, o que o autor está dizendo é o seguinte, se for fazer por escrito, meu filho, toma cuidado com duas coisas. Uma, você não ficar achando que você é Dostoiévski ou Machado de Assis, né? Então não são pretensões literárias que você está buscando ali e também para você não dar mole e deixar que, né, essa coisa caia na mão de quem não tem que ir, né? No fundo é isso. Se usa de um quadro com sinais convencionais, ou seja, algumas pessoas fazem exame de consciência já com questões pré-estabelecidas. Não, pessoal, tá de cabeça para baixo porque isso aqui caiu, né? Enfim, para de prestar atenção que tem que prestar atenção. O livro tá de cabeça para baixo, mas eu tô lendo de cabeça para cima. A capa que tá trocada. Pronto, não enche meu saco. Né? O que eu faço o quê? Que eu viro o livro, porra? Aí eu leio o contrário? Tá aqui, pronto, acabou. Se, porém, né? Então é isso. Então toma cuidado pro negócio não cair na mão de quem não tem que cair, né? É simples assim, né? Meu Deus do céu. Se usa de um quadro com sinais convencionais, aí que tá o ponto. Algumas pessoas usam exame de consciência já pré-definidos, pré-determinados, né? Então vai, eu sempre fui invejoso, menti, não sei o que, etc, etc. Olha, cuidado com o tempo, porque com o tempo essa coisa pode cair num automático, o que ele está falando aqui. Se usa de um quadro com sinais convencionais, importa premunir-se contra a rotina ou contra um exame superficial. Em todo caso, geralmente, chega o momento em que é melhor prescindir deste meio e tomar o hábito de se examinar
com a maior simplicidade na presença de Deus, logo ao fim das principais ações, né? Para fazer depois a recapitulação ao fim do dia. Então, olha só. Para os principiantes é assim, no início você pode escrever, cuidado para você escrever, você não ficar vaidoso escrevendo. Depois, cuidado para essa tua listinha não cair na mão de quem não tem que cair. Depois, cuidado se você usar uma listinha pré-determinada para você não fazer a coisa de modo automático, superficial, como se você estivesse só prestando conta. Para que no fim, com exercício, ou seja, com o hábito de se examinar sempre, você consiga fazer isso com muita simplicidade diante de Deus, né? Você e Deus, de modo simples, se examinando, sabendo no que você fez bem, no que você não fez tão bem, o que você podia melhorar, o que é que nos seus atos estão contrários ao ato moral que te leva à felicidade. Nisto, já termino aqui, último parágrafo, nisto, como em tudo o mais, seguir-se-ão os conselhos de um prudente diretor, a quem pediremos nos queira ajudar a melhor nos conhecermos a nós mesmos. Observador, desinteressado, experimentado, vê geralmente melhor que nós o fundo da nossa consciência e aprecia mais imparcialmente o verdadeiro valor dos nossos atos. Tá bom? Então, essa aqui é a ideia do exame de consciência. O exame de consciência ele serve para adequar a nossa conduta à lei moral, né? Então, existe uma lei moral, existe uma forma de agir que é própria do ser humano, que o leva, portanto, à felicidade entendida como um lugar, e esse lugar é o lugar onde se contempla face a face o próprio Deus. Isso é a lei moral. A lei moral serve para isso, para que a gente possa adequar os nossos atos, nossos pensamentos e palavras, atos e omissões. Ou seja, quando que eu devo falar, quando que eu devo calar, que coisas convém pensar, que coisas convém afastar do pensamento. Quando que é necessário eu agir, quando que é necessário eu recolher e omitir o ato. Essa é a coisa, né? Então aqui nesses 4 polos, nesses 2 eixos, está a conduta humana. Pensamentos e palavras, atos e omissões. E pronto. A lei moral serve para que a gente possa ir adequando nossos pensamentos, palavras, atos e omissões àquilo que é mais próprio do ser humano e que nos levaria, portanto, mesmo à felicidade. E aqui eu queria propor para vocês uma lista que eu peguei do site do Opus Dei. Tá lá, uma pequena adaptação aqui para nossa conveniência, tá bom? Uma lista com perguntas que eu vou fazer aqui para que a gente vá refletindo. Eu não gostaria que vocês respondessem exatamente uma a uma, não é isso. Mas vocês ouvissem essa lista, ouvissem-na toda, né? Com toda a atenção do mundo, com abertura de alma, e pouco a pouco vocês vão se deixando interpelar. Por isso que se chama consciência moral, né? A consciência moral, ela é algo que está sempre dentro de nós, está sempre vivo, está sempre de pé. A consciência moral ela não acaba, ela não termina, mas ela pode ficar abafada, soterrada, né? Amordaçada por uma vida de atos, por assim dizer, que vão contra a lei moral. Seja por deliberado desejo, seja por uma ignorância, seja por displicência, aí já não importa. Isso aí é de cada um, né? Depende da história de cada um. O que importa, isso sim, é que a gente reaja, e reaja rápido. Reaja agora, hoje, dia 28 de fevereiro, durante o nosso retiro. Por isso que esse exame está proposto aqui no meio do dia. No meio do dia, para que a gente possa, ao ser interpelado por essas questões, a gente possa ir vendo se a gente está agindo de acordo com a lei moral ou não. Portanto, eu vou fazer as perguntas, agora com calma, né? A gente vai fazer o exame, fazer um ato de presença de Deus, ou seja, vai tentar se colocar calmamente, humildemente, diante do próprio Deus que, né, de algum modo, fala em nós através da nossa consciência moral. E a gente vai respondendo, pouco a pouco aqui, a cada uma dessas questões. Tá? Umas são questões mais altas, outras são questões mais cotidianas. Então lembra que aqui o nosso autor fala pra gente que pouco a pouco as pessoas experimentadas no exame de consciência vão subindo dos atos externos até suas motivações mais profundas. E aqui nessas perguntas selecionadas, vocês vão ver que algumas perguntas são atos externos, simplesmente, e outras são motivações mais profundas. A gente sempre vai ficar, preste atenção nisso aqui, isso é muito importante. A gente sempre vai caminhar com os 2 pés, um em cada realidade. Ou seja, um exame de consciência, preste atenção nisso aqui é muito importante. Um exame de consciência, ou seja, essa análise, por assim dizer,
que eu faço dos meus atos, para ver se eles estão em acordo com a lei moral. Essa deve sempre ser uma análise que vai desde a coisa mais intranscendente, ou seja, dos atos mesmo, daquilo que eu estou fazendo, até as suas motivações mais profundas. Ou seja, alguém que faz um exame de consciência, olhando apenas o que fez e o que deixou de fazer, está deixando escapar essa motivação mais profunda. Por outro lado, alguém que só analisa também, só enxerga as suas motivações mais profundas, também está esquecendo da materialidade da vida. Porque às vezes nós temos motivações profundas que estão começando a ficar em acordo, mas a gente ainda tem um jeito externo muito, por assim dizer, displicente, negligente, ou o que quer que seja, que incomoda os demais. Então, uma pessoa que pretende de fato se exercitar, uma pessoa que pretende de fato e alcançando pouco a pouco a clareza da sua consciência, uma adequação dos seus atos interiores e exteriores à lei moral, essa pessoa deve estar atento, portanto, a essas duas dimensões, externa e interna. Vamos lá, exame. Ato de presença de Deus. Neguei ou abandonei a minha fé? Tenho a preocupação de conhecê-la melhor. Recusei-me a defender a minha fé ou fiquei envergonhado dela? Existe algum aspecto da minha fé que não aceito? Manifestei falta de respeito pelas pessoas? Fui impaciente? Fiquei irritado ou fui invejoso? Guardei ressentimentos ou relutei em perdoar? Fui violento nas palavras ou ações com os outros? Tive ódio ou juízos críticos em pensamentos ou ações? Olhei os outros com desprezo? Falei mal dos outros, transformando o assunto em fofoca? Pois é. Fiquei vendo vídeos ou sites pornográficos? Se sou casado, procuro amar o meu cônjuge mais do que a qualquer outra pessoa? Coloco o meu casamento em primeiro lugar? E os meus filhos, como os trato? Trabalho de modo desordenado, ocupando tempo e energias que deveria dedicar à minha família e aos amigos? Atrapalho os outros? Fui orgulhoso ou egoísta em meus pensamentos e ações? Deixei de ajudar os pobres e os necessitados? Gastei dinheiro com meu conforto e luxo pessoal, esquecendo as minhas responsabilidades para com os outros e com a igreja? Disse mentiras? Fui honesto e diligente no meu trabalho?
Roubei ou enganei alguém no meu trabalho? Cedi à preguiça? Preferi a comodidade ao invés do serviço aos demais? Descuidei a minha responsabilidade de aproximar os outros da alegria, da verdade, de Deus, com o meu exemplo e com a minha palavra? Meditem, escrevam se for o caso, assistam de novo. Esses pontos são para todos nós. Todos nós podemos melhorar e muitos deles. Isso não é motivo para a gente se desanimar, mas pelo contrário, isso traça uma grande perspectiva concreta, exterior e interior, de melhora. Fiquem com Deus, um abraço e nos vemos às 15 horas. Até lá.